Eu sou a Raíssa, hoje eu vou falar um pouquinho sobre Deus, os planos de Deus na nossa vida e como que às vezes a gente sente que existe realmente uma energia contrária, tanto externa quanto interna, mas principalmente dentro da gente. E a gente precisa entender melhor como é que essas forças se organizam. Existe sempre uma pulsão contrária. Essas forças involutivas são as forças que tentam fazer um movimento contrário à nossa evolução. E todo mundo enfrenta essas forças dentro de si. Existe uma forma da gente conseguir meio que deixar essas forças para trás, sabe? E isso vem através da resiliência, da persistência, da continuação, não desistir, continuar, persistir, perseverar. Às vezes isso acontece para você ficar se perguntando se você está fazendo a coisa certa, se você deveria estar fazendo outra coisa, porque quanto mais dúvidas estiver na sua cabeça, mais fácil é de te desestimular, né? Então, basicamente, Deus, quando Ele quer fazer uma coisa na nossa vida, Ele move céus e terras. E a nossa fé é que consegue trazer essa força de entender essa força dentro da gente para trazer esse movimento. Então, a gente precisa ter fé, a gente precisa alimentar a nossa fé. E a gente não alimenta a nossa fé repetindo hábitos e situações que desgastam, que fazem mal. Então, quando Deus ele quer tirar da sua vida coisas que te fazem mal, às vezes você está apegado e você acha que aquilo ali te faz, você não entende, você não quer se liberar. Mas Deus quer fazer isso porque Ele quer te entregar o que Ele tem para te entregar. Então aprende a ouvir. Deus ele nunca vai te deixar desamparado, desamparada. O ser humano pode tentar criar situações, né? Mas o Deus ele não tem um plano de desamparo na vida de ninguém. Isso não é real, entende? Então Deus ele busca sempre fazer as coisas de uma forma com que a gente consiga confiar e entregar o controle da nossa vida nas mãos de Deus. E entregar o controle da nossa vida nas mãos de Deus é difícil. É muito difícil, porque a gente quer ter controle sobre todos os passos. E a gente também tem que confiar nos outros. E às vezes os outros também querem ter controle sobre todos os passos. Então é muito complicado. A gente precisa saber discernir, ter discernimento espiritual. E isso não é uma coisa que vem com facilidade, isso vem com o tempo, vem com prática, vem com observação, vem com experiência de vida. E só através do discernimento espiritual a gente consegue entender por que certas situações são pra gente, por que certas situações não são pra gente. E quanto mais a gente consegue ser perseverante na nossa recusa, mais a gente atrai aquilo que Deus tem para trazer para nossa vida. E isso é mais do que sobre o nosso querer. Porque às vezes a gente quer coisas, mas realmente existem necessidades e coisas de Deus que vêm antes do nosso querer. E às vezes a gente não sabe abrir mão do nosso querer para receber o que Deus tem pra gente. E sempre o que Deus tem pra gente é maior do que o nosso querer. O querer de Deus ele é muito mais poderoso. Ele é muito mais ele é muito mais pleno, ele é muito mais realizado do que o nosso querer. E por isso que ele molda o nosso espírito, ele lapida o nosso espírito. Porque ele consegue construir no nosso espírito a força, a coragem e as características que a gente precisa desenvolver para a gente alcançar os sonhos que ele coloca no nosso coração. Então tudo isso é um processo que pede confiança, entrega e muita fé, muita oração. Quando a gente alimenta esses aspectos, forças invisíveis começam a se movimentar também a nosso favor. O mundo espiritual também se move a nosso favor. Então, o primeiro passo é confiar, acreditar, saber que Deus está sempre amparando e cuidando também, porque nem tudo a gente consegue dar conta sozinho, sozinha, né? Então é isso que eu tinha para falar hoje. Espero que faça algum sentido para alguém. Se essa palavra tocar em alguém e fizer trazer algum conforto, retribua curtindo, né, o vídeo, ajudando de alguma forma. E é isso, gente. Até o próximo vídeo.